É uma coisa que está relativa, uma coisa que é escondida, né? Você não faz sexo em público. Não é uma coisa igual tomar um suco, ou jogar baralho, ou sei lá. É uma coisa que é escondida, é uma coisa que quando você tá ali, você demonstra coisas que você jamais demonstra quando você tá fazendo qualquer outras coisas. É uma hora que você liberta um monte de coisas que você quer que muita gente não veja. Então eu acho que é uma coisa que demora muito. Não sei se isso vai ser vai chegar a um ponto que vai todo mundo aceitar. Ah, tudo bem, é arte erótica, legal. Não acredito nisso. Mas eu acho que é um processo que eu sou otimista. As pessoas estão melhorando. A arte, ela sempre esteve ligada ao erotismo desde os nus clássicos, assim, que era meio que para estudo de anatomia e tal, mas mesmo no começo, assim, quando o nu ainda era você já vê que tem uma sensualidade, uma cara de sensualidade ali. Então, a arte sempre esteve junto com isso. Desde erotismo, pornografia, a distância entre essas coisas depende do limite das pessoas. Eu me lembro de uma vez que eu estava no Rio de Janeiro e fui dar uma palestra e uma das alunas do evento me levou para dar um rolê, e a gente foi num museu. E era uma exposição que tinha muito nu, mas era um nu bem clássico mesmo, de estudo de corpo. E ela, assim, olhando um quadro, ela ficou tão constrangida do meu lado a ponto de dizer, não gosto de arte assim. Aí eu perguntei, mas por quê? Ah, não gosto muito de gente pelada na arte. E eram coisas muito sem erotismo nenhum, pra mim. Pra ela já tinha um limite que ela não só não conseguia olhar aquilo e ficar quieta, como ela teve que externar aquilo, porque era muito constrangedor. Mas a pornografia, é claro, assim, a diferença da pornografia pra mim e pra todo o resto é pau dentro, assim, é close. Pornografia é close, assim. Essa é a diferença. O erotismo, ele é sugerido, é a diferença do suspense pro terror. Só que o limite real disso varia muito das pessoas, porque tem uma coisa que eu posso mostrar pra você e achar que aquilo não tem nada, e a pessoa achar que aquilo é uma coisa extremamente ultrajante, assim. O que faz a diferença entre esses conceitos é o puritanismo de cada uma das pessoas, assim. Eu acho que ele não tem um conceito definido. E a relação dessas coisas com a arte, eu acho que tudo pode ser artístico, inclusive a pornografia. Porque o meu limite entre esses conceitos já é muito mais frouxo, assim, já está muito mais bem resolvido, que uma coisa pode ser pornográfica e pode ser extremamente artística. Só que acho que para todo mundo, tem muita gente que isso ainda é um processo, as pessoas ainda estão aceitando as coisas, tem gente que não vai mudar nunca e tal. Mas eu acho que sempre vai ser um pouco de tabu, assim, porque o sexo é uma coisa realmente mal resolvida na cabeça de muitas pessoas. Eu acho que tá muito ligada a isso, a arte acaba sofrendo com isso. Eu tava vendo umas fotos do aniversário, sabe quem é Grace Jones, aquela negra linda, assim? Eu tava vendo umas fotos do aniversário dela de 30 anos e foi em 78. E a galera arregaçando de Vine, assim, se jogando no chão, e uns caras pelados, e o Andy Warhol e tal, aí você via, sei lá, isso de 54. E eu pensando, gente, como eu me sinto careta vendo essas fotos, assim, como a gente se acha super moderno, e eu nunca fui numa festa parecida com essa, nunca me chamaram, assim. E aí eu tava falando com a menina, será que em 2070 isso vai fazer uma volta e a gente... Porque assim, eu acho que aquilo aconteceu por um excesso de repressão que houve antes e eu acho que as coisas acabaram explodindo num excesso de liberdade. E aí o negócio ficou extremamente libertino, e aí no que fica muito libertino a galera começa a podar de novo, e aí começa a rolar de novo, a galera ficando careta, e quando começa a ficar muito tenso em cima a cobrança, a galera começa a se libertar de novo. Eu começo a achar que são ciclos mesmo, sabe? É engraçado que a gente vive um momento que ao mesmo tempo a gente tá sendo muito mais livre, sei lá, os gays podem se libertar, a gente tá falando muito mais sobre drag e trans de uma forma muito mais aberta, e feminismo, um monte de debate assim que tá abrindo para discutir questões de liberdade, que vão contra várias repressões. Só que eu acho que gente careta vai existir para sempre. Eu acho que nunca vai existir, a humanidade vai acabar antes de todo mundo ter uma cabeça aberta a ponto de permitir que todo mundo seja o que bem entender. Isso não existe, porque eu acho que sempre vai ser do ser humano. Às vezes o cara é realmente conservador, e isso é uma coisa que ele pode ter nascido, ou ele pode ter sido um adolescente nos anos 70, na Califórnia, e tava todos os amigos dele pirando a cabeça, e ele era um careta que não ia pra festinha, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer sempre, porque as pessoas são realmente diferentes. Só que eu acho que esses movimentos de liberdade de repressão, eles são cíclicos mesmo. Eu acho que a gente está num momento que a gente está combatendo um monte de coisa repressora, só que a repressão, ao mesmo tempo, ela tá gigante. O que está acontecendo mais agora, talvez as pessoas estejam abrindo um pouco mais a cabeça para ouvir algumas coisas e entender alguns lados, mas sempre vai ter gente muito careta e muito maluca.